meu guia és. Por onde eu for, que paz me venha ao coração. Nas aflições, em luta e dor, me guia sempre a tua mão. Jesus, me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mistério, que me dirija o meu Jesus. Se às vezes vem temores maus em meio de perigos, Por água mansa ou bravo mar, Me guia a mão do meu Senhor, que eu jamais murmure aqui, mas sinto paz por onde for. contente estou, confio em ti. Espero sempre em teu amor. Meu guia és por onde eu for, que paz me venha ao coração. Nas aflições, em luta e dor, me guia sempre tua mão. Oh, Jesus, me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo me é mistério, que me dirija o meu Jesus. Que me dirija o meu Jesus. Que me dirija o meu Jesus. Que a paz e a graça de Deus seja com cada um dos meus queridos irmãos e irmãs. Desejo um feliz sábado para todos, que o nosso Pai Celestial nos possa abençoar ricamente e que o seu Espírito Santo possa estar constantemente a tocar o nosso coração para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor nos quer dar neste dia santo. Vamos iniciar este segundo serviço entoando um hino de louvor ao nosso Pai Celestial. Adorar, voz a nação.
Bendito Deus e Pai Celestial, que reinas e habitas no mais altos céus, santificado e glorificado seja o teu nome hoje e para sempre. Senhor, nos dirigimos a Ti neste momento para Te agradecer o bom que tens sido conosco. Obrigado por nos dar mais um sábado na nossa vida. Obrigado, Senhor, também por colocares dentro de nós esse desejo de Te servir e de escutar a Tua palavra. E quero rogar-te, Pai Celestial, que o Teu Santo Espírito possa estar presente, que possa tocar o coração de cada um dos meus queridos irmãos e irmãs, todos os ouvintes, para que a Tua palavra possa ser glorificada. Lava-nos no sangue maravilhoso de Jesus e queremos rogar-te, Senhor, que possas perdoar os nossos grandes pecados para sermos aceitos por Ti ao escutarmos esta palavra. Deixamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te rogamos, Pai Celestial, também pelo projeto que temos aqui para Portugal. Senhor, colocamos nas Tuas mãos e Te rogamos, Pai, que as portas que ainda estão fechadas possam ser abertas e que seja feita, Senhor, acima de tudo a Tua vontade e não a nossa. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, então o tema que temos dedicado para o dia de hoje tem como título Uma família em pé de guerra. Que família é esta que estaria em pé de guerra e por que iremos falar sobre esta família? Vamos considerar isto ao longo do tema para conseguirmos ver se é possível aplicar algum dos pormenores que vamos ler nesta história desta família que está em pé de guerra, se nós podemos talvez transportar para a nossa família, ver se existe alguns desses problemas que iremos identificar e dessa maneira podermos também dar a solução e talvez com a ajuda do Senhor podemos ver nos livros de alguns dos problemas que muitas vezes assolam as nossas famílias. Para dar início a este tema, eu gostaria que fôssemos ao livro de Gênesis, capítulo 13, e vamos ler do versículo 5 ao versículo 18. Gênesis, capítulo 13, versículo 5 a 18. E também Lot, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade, a terra, para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Lot. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Aqui vemos um desentendimento que houve entre Abrão e Ló, entre o tio e o sobrinho. E é das coisas mais difíceis que o ser humano tem para gerir na sua vida é um desentendimento entre familiares. É das situações mais complicadas que se pode ter que gerir na vida de um ser humano. E porquê? Porque os familiares vivem juntos. Se um homem tem um desentendimento com a sua esposa, tem que passar muitas horas do dia juntos e torna-se complicado conciliar estas duas situações. Ter que viver com uma pessoa
quando não há uma relação, quando existe inclusivamente um desentendimento, que muitas vezes se guarda rancor e que algumas das vezes inclusivamente chega a atingir certo ódio. Portanto, gerir estes desentendimentos entre membros da mesma família é das situações mais difíceis que o ser humano tem que passar nesta vida, pelo menos a nível psicológico. Torna-se muito complicado gerir todas estas situações quando se encontram ou quando se verificam vários entendimentos entre membros da mesma família. E então, se são mais que 2 ou 3 pessoas, as coisas começam a escalar de uma maneira muito complicada e perigosa, inclusivamente. Mas nós vemos aqui, através desta história de Gênesis, que isso era exatamente o que acontecia com Abraão e com Ló. Eles estavam completamente em choque um com o outro. Nós sabemos que não era da parte dos dois, mas uma das partes estava em choque com a outra parte. Havia um desentendimento, havia alguém que não estava satisfeito, que queria mais, que queria alcançar mais do que aquilo que tinha. E nós vemos, através do relato da Bíblia, que tanto Abraão como Ló foram extremamente abençoados pelo Senhor. Eles eram muito prósperos na sua vida, eles eram ricos. Eles tinham muita riqueza, tinham muito gado, tinham muitas peles, tinham muitos tecidos. Eram 2 pessoas extremamente ricas. Mas isso não foi suficiente, pelo menos para Ló. E então chegou uma altura em que, inclusivamente, houve uma disputa entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão. Os próprios pastores não estavam satisfeitos. Talvez porque o sentimento do líder passava para os seus pastores e então depois os pastores acabavam por chocar uns com os outros. Recordemos-nos sempre que aquele que é a cabeça, aquele que é o líder, a maneira como ele atua vai ter sempre consequências, seja positivas ou negativas, naqueles que ele lidera. E então, se o líder tem este género de sentimentos de querer mais, de egoísmo, de inveja, de ambição desmedida, acaba também por fazer passar isso para aqueles que dirige. Então isso foi precisamente o que aconteceu nesta situação. Os pastores de Ló não estão satisfeitos e então há uma contenda entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão. Eles queriam conseguir o melhor local, o melhor pasto, a melhor zona para o gado estar, para se poder alimentar, para ficarem mais robustos fisicamente e dessa maneira acabariam por ganhar mais dinheiro com esse gado. E então ambos os pastores estavam lutando para conseguir alcançar o melhor local para o gado poder então pastorear. E estas disputas entre estes pastores incluíam gritar. Vocês sabem como são estas disputas, não é? Começam muito bem, mas quando a voz vai levantando, a outra pessoa quer ficar por cima, vai levantar a voz, a outra quer ficar por cima, vai levantando a voz, e então é uma escalada de sentimentos e de gritos também. E então começam as discussões, começam os gritos, e chegam muitas vezes àquele contacto físico onde se empurram e muitas vezes podem ir mais além do que isto, não é? E esta era a realidade dos pastores de Ló e de Abraão. Eles começaram a gritar, começavam a chatearem-se uns com os outros, a disputarem uns com os outros e talvez a empurrarem-se e chegarem inclusivamente ao contacto físico mais agressivo. E então havia toda esta disputa, estes gritos, uma confusão enorme dentro do povo de Deus. Gritaria, confusão, bulha, e então isto era tudo o que acontecia entre o povo. E o que é interessante é que as pessoas do mundo, os que rodeavam este povo de Deus, viam tudo aquilo que se passava entre eles. Eles viam esta família, porque eles eram família, viam esta família em pé de guerra. Todo o mundo ao redor poderia ver as discussões, as guerras, os atritos, os gritos, as vozes altas, todas estas situações que não dignificavam em nada aqueles que seriam os descendentes, não é? Os que eram os filhos da promessa, os que eram descendentes de Abraão, porque a maior parte daqueles que acompanhavam Abraão e Ló pertenciam também à sua própria família, não é? E nós vemos aqui no versículo 7, capítulo 13, versículo 7, que nos diz:
E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. O texto bíblico está-nos a dizer que havia esta disputa entre eles e que os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Quer dizer que eles viam tudo aquilo que se passava. Eles observavam as vergonhas pela que passava a família de Deus. Esta família que estava em pé da guerra. Poderiam constatar tudo aquilo, todas as figuras tristes que eles faziam, lutando unicamente por uma porção de terra. Agora eu pergunto, se aquela teria que ser, ou estava destinada, não é, para ser o povo de Deus, a promessa que foi dada a Abraão, se aquela era a linhagem santa, que testemunho é que eles estavam a dar? Como é que esse tipo de comportamento poderia converter alguém? Que passos é que eles estavam a dar para ser aquela família pura, santa e boa que o Senhor deseja que sejamos e que eles fossem também, para que através do seu exemplo pudessem converter outras pessoas? Que testemunho é que eles estavam a dar? É interessante o que diz João, capítulo 13, versículo 15. João 13, 15, nós podemos ler. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus diz, para que como eu vos fiz. Como é que o Senhor fez? O Senhor foi injuriado? O Senhor foi crucificado? O Senhor foi maltratado? Isto por nossa culpa. Sim, porque no fim a culpa é minha e é tua. A culpa é de ambos. A culpa é de todos, porque todos nós somos pecadores. E então, quando Jesus foi crucificado, Ele carregou os meus pecados e carregou os teus pecados. E então, dessa maneira, nós somos culpados também. E Jesus sabia que ia carregar os nossos pecados. Mas ainda assim, como é que Ele nos tratou? Com amor, com compaixão, com misericórdia, e ainda assim concedeu-nos o perdão. Então este tem que ser o nosso espírito. Temos que atuar como Jesus atuou. Este deveria ser o princípio, o objetivo e a meta de todo aquele que se chama cristão. De todo aquele que tem o nome de Cristo, não é? Que se chama cristão, que se assume como filho do Altíssimo. Se somos filhos do Altíssimo, deveríamos seguir o exemplo do melhor filho de todos os tempos, e esse é Jesus. Se nós não tivermos a seguir esse exemplo, nós não estamos a ser filhos do Altíssimo. Estaremos a ser filhos, talvez, de outro ser e de outro poder. Portanto, tenhamos atenção também a isto. Muito bem, mas vamos continuar com a história, então, de Abraão e de Ló. Abraão, através de toda esta situação, verificou que poderia existir um problema maior. Viu esta disputa entre os pastores, viu que as coisas estavam a escalar de uma maneira drástica e preocupante, e então Abraão começa a ficar extremamente preocupado com esta situação. Agora a questão é, como é que Abraão dirigiu toda esta situação? Como é que ele atuou diante deste problema? Como é que ele tentou resolver este problema? Será que ele foi para o meio, buscando também a confusão, chamando a razão, dizendo que ele é que era o patriarca, que ele é que tinha direito a escolher, que tinham que lhe obedecer a ele? Será que foi esta a maneira de atuar de Abraão? Será que ele foi orgulhoso, prepotente? Vamos ver como é que Abraão resolveu o problema. Isso nós podemos ler também em Gênesis, capítulo 13, do versículo 5 a 8, que diz: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. É interessante como Abraão decide resolver este problema. Como é que ele resolveu este problema? Ele decidiu ser um pacificador. Ele resolveu não ser uma daquelas pessoas que
vai ao impacto, que vai ao problema, que vai criar conflito também. Não. Ele colocou no seu coração o desejo, o intuito e a sua vontade era ser pacificador. E ele diz inclusivamente, para que não haja contenda entre mim e ti e entre os teus pastores e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então qual é o argumento que utiliza Abraão para ser um pacificador e para que não haja problemas? Somos irmãos. Eles eram família. O argumento é esse. Se somos família, por que é que haveremos de discutir? Por que é que haveremos de estar em guerra? Somos família, somos irmãos. Não há lógica nisto. Não encontramos lógica nisto. Não há nenhum fundamento. Portanto, por que é que devemos estar a discutir? Não, muito bem, não. Vamos ser pacificadores. Não há razão para esta discussão. E então vamos resolver todo este problema. Nós devemos entender, queridos irmãos e queridas irmãs, que quando existe uma disputa, quando existe um conflito entre duas pessoas, nós devemos entender sempre que o coração do problema, o coração desse problema, não é? É o problema do coração. Ou seja, o problema está sempre no coração de alguém. Nós podemos argumentar que foi por causa de um carro, que foi por causa de um telemóvel, que foi por causa de uns sapatos, seja por o que for. Mas o coração do problema é sempre o problema do coração. É porque existe um problema no coração dessa pessoa. Se não existir um problema no coração dessa pessoa, a pessoa irá atuar como atuou Abraão. Irá ser um pacificador. Nós muitas vezes somos bons e inteligentes e muito capazes a analisarmos o problema no coração dos outros, mas nunca analisamos o problema do nosso coração. Portanto, recordemos-nos, sempre que existir uma contenda, uma disputa na qual eu esteja envolvido, vamos analisar primeiro como está o meu coração antes de apontar o dedo para o coração ou para a outra pessoa, não é? O coração do problema é sempre o problema no coração. Se existe um problema no coração, se há uma disputa, há um problema no coração de alguém. Ou no meu, ou no da outra pessoa. Ou, inclusivamente, até poderá haver nos dois. Se os dois estão a participar nessa disputa, nessa contenda, isto significa que existe um problema no coração dessas duas pessoas. E se nós analisarmos este problema, esta disputa entre Abraão e Ló, nós podemos ver claramente que o problema que existia estava também no coração, não é? Estava no coração de Ló. Existia um problema no coração de Ló. E isto não era o gado, não era o terreno, não era o pasto, mas era aquilo que ele desejava. Ele era ambicioso, ele era egoísta, ele queria alcançar mais, ele queria o melhor para ele. Portanto, existia um problema no coração dele. Essa ambição desmedida que ele tinha dentro de si, para não olhar a meios, essa ociosidade que ele pretendia alcançar, essa riqueza que ele pretendia alcançar sem olhar a meios, criou um problema muito grande no seu coração. E pior que isto, esse problema que ele tinha dentro do seu coração acabou por criar um problema muito grande também dentro da sua família. Ele queria riqueza, ele queria ociosidade, ele queria alcançar tudo. E por isso é que existiam tantas discussões sempre entre estes pastores. Ele transmitiu isto para os pastores e então havia sempre algum pastor da parte dele que queria sempre alcançar alguma vantagem, que queria sempre ter um pouco mais de porção de terreno para o gado de Ló. Então este sentimento foi crescendo e foi passando para os elementos da família e acabou por criar esta disputa tão grande entre um tio e entre um sobrinho que tinham sido tão abençoados pelo Senhor. Mas no meio de todas estas discussões, no meio de todos estes problemas, no meio de todos estes conflitos, os pagãos assistiam. O mundo assistia a todos estes conflitos. O mundo assistia a todos estes problemas. E não conseguiam compreender como é que era possível existir uma disputa tão grande entre membros de uma família unicamente por uma porção de pasto para o gado então se alimentar. Como é que é possível terem chegado a este ponto?
Mas isso, infelizmente, é o que acontece também nas famílias hoje em dia, queridos irmãos. Hoje, quando se discutem, ambos querem ter razão. As pessoas querem ter razão e muitas vezes não se importam de estar magoadas por outra pessoa ter feito isto ou aquilo. Unicamente querem demonstrar que têm razão, que estão por cima. E não que são capazes de perdoar unicamente porque querem demonstrar que têm razão. Querem demonstrar que têm poder. Querem demonstrar que têm vantagem, que ficaram por cima. E então isto acaba por também influenciar muitas famílias hoje em dia. E acaba por criar também muitas disputas, muitos problemas familiares. E quando eu digo familiares, podemos ir um pouco mais longe, não unicamente dentro da nossa família, mas também na nossa família espiritual. Quando existem estes problemas, estes choques dentro da nossa família e a parte, ou o mundo, assiste a estes problemas dentro da nossa família ou dentro da nossa família espiritual, como é que eles se podem converter? Que testemunho é que nós estamos a dar? Eles devem pensar, mas se isto é a religião, se isto é aquilo que me estão a oferecer, então não, então eu estou muito bem como estou, muito obrigado. Prefiro estar como estou porque não tenho tantos problemas, não me chateio tanto. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, todas as vezes que um cristão que tem o nome de Cristo, que se assume como filho de Deus, entra num conflito, entra numa disputa, ele envergonha o nome do Senhor. Ele envergonha o nome do Senhor. Devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes. É difícil, eu sei que é difícil. Como humanos não conseguimos, é verdade. E vamos errar muitas vezes. E vamos cair muitas vezes. Mas a chave está em não desistir e pedir a ajuda do Senhor para melhorar. Porque se nós não conseguirmos melhorar com a ajuda do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo não está a trabalhar dentro de nós. É porque nós ainda não deixamos entrar totalmente. É porque nós, se calhar, deixamos um bocadinho a porta aberta, mas muitas vezes fechamos a porta, mas ainda não abrimos totalmente para o Espírito Santo entrar. Tenhamos muita atenção com as nossas palavras, com as nossas atitudes e não sejamos um motivo de riso do mundo ou afirmarem que eles dizem-se filhos de Deus, mas afinal estão a discutir. Como aconteceu com Abraão e com Ló, onde então os cananeus e os fariseus viam tudo aquilo que se passava e não conseguiam entender como é que filhos de Deus, assumidos, poderiam estar numa disputa tão triste por uma porção de terra. Que não sejam também pequenas disputas que nós temos na nossa vida, ou inclusive disputas mais grandes, que nos tirem a nós a capacidade de sermos embaixadores de Deus vivo aqui nesta terra. Mas vamos avançar e vamos ver a segunda maneira de como Abraão lidou com o problema. Portanto, a primeira maneira foi ser pacificador. Agora vejamos a segunda maneira, como é que Abraão lidou com o problema. Abraão era uma pessoa convertida ao Senhor, tinha sido transformada. E então ele tinha no seu coração um princípio muito importante. Este princípio foi mais tarde escrito no livro de Provérbios. E nós podemos ler em Provérbios 17:14, que diz o seguinte: começar uma discussão é como a primeira rachadela numa represa. Começar uma discussão é como a primeira rachadela numa represa. Interessante. Então, quando nós começamos uma discussão, imaginem uma rachadela numa represa. É a primeira, não é? Mas depois pode vir a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. E quando se tem muitas rachadelas numa represa, a represa mais cedo ou mais tarde irá arrebentar, não é? E então acontecerá uma catástrofe. E então é isso que nos diz a palavra do Senhor, não é? É uma advertência para que nós não comecemos então uma discussão. Que não demos oportunidade para que uma discussão continue. Recordem-se que temos os olhos do mundo virados para nós. Temos os olhos do mundo focados em nós. E temos Satanás pronto a acusar-nos de qualquer erro que a gente cometa ao nosso Pai Celestial, não é? Está pronto ali com o dedo em riste, pronto para nos acusar perante Deus. Portanto, tenhamos muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos atos também. Abraão pensou que com discussões que não dava. E então ele pensou numa reconciliação. Ele pensou numa maneira de se
de poder contornar este problema muito grande que estava a existir entre ele e o seu sobrinho, inclusivamente também com os pastores. E ele pensa numa reconciliação entre os dois. Ele pensou, é mais importante a reconciliação do que qualquer bem que eu tenha. E ele pensa nesta reconciliação, ainda que tenha que ficar a perder. Ele que era a pessoa que teria mais direito dos dois, mas ainda assim ele preocupa-se primeiro com a reconciliação com o seu sobrinho e unicamente depois, então, com os bens materiais. Então, Abraão, que tinha tantos direitos, que era o grande patriarca, ele então decide, muito bem, vamos alcançar uma reconciliação antes que isto comece a piorar. No versículo 9, nós podemos ler: Não está toda a terra diante de mim? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, chegou-se a este ponto sem retorno. Abraão entendeu que não existia, naquela altura, abertura no coração de Ló para uma mudança. Ele prefere uma separação a bem, prefere que possam entender, sair dali com uma oportunidade de se voltarem a entender no futuro, não é? E então ele diz a Ló para escolher. Tu escolhe para onde queres ir e eu vou para o lado para onde tu não quiseres. E então isso aconteceu. Ló, nós vimos que escolheu aquilo que tinha no seu coração, não é? Foi atrás daquilo que ele mais desejava, portanto, as terras mais abundantes, mais prósperas e mais próximas da cidade, para não ter que trabalhar tanto, para ter uma vida de ociosidade. E nós sabemos como é que isso terminou, tanto para Ló como para as suas filhas. Realmente foi uma história muito triste. Mas devemos entender que se nós temos uma contenda familiar, nós devemos buscar a paz. Ainda que possa resultar em percas aparentes para nós. Ainda que para nós seja difícil. Ainda que muitas vezes tenhamos que engolir o nosso orgulho. Ainda que muitas vezes tenhamos razão. Ainda que muitas vezes estejamos corretos. Mas vale uma reconciliação, paz e harmonia, do que vivermos com razão, mas com amargura, com ódio e com rancor. Isso não serve de nada. E Abraão entendeu isso muito bem, e aliás é isso que nos ensina a Bíblia. Abraão preferiu perder determinados bens materiais, perder riqueza, do que perder o seu sobrinho. E desta maneira, então, houve, ainda que tinha existido esta separação entre os dois, mas ainda assim eles ficaram amigos. Houve uma reconciliação naquele momento, ainda tinha havido uma separação entre os dois, mas os dois continuaram amigos, não é? E isto é o mais importante. Tenhamos atenção para que as pessoas do mundo não estejam com os olhos apostos em nós, observando estas contendas, estas disputas, quando nós nem sequer as conseguimos resolver e seremos uma vergonha para o mundo. Tenhamos no nosso coração este sentimento de perdão, de reconciliação, de amor, de paz e de harmonia. E tenhamos também esse princípio que Abraão tinha, que era ser pacificador. Isso é muito importante. Se nós não tivermos essa paz com outra pessoa, se não chegarmos a alcançar uma paz com essa pessoa que está muitas vezes magoada, poderá estar magoada connosco, nós estaremos também a manchar a nossa relação com Deus. Essa relação ficará obstruída. Porque se nós temos rancor no nosso coração, se nós muitas vezes até chegamos a sentir ódio de alguém, a nossa relação com Deus ficará obstruída. O nosso coração estará manchado pelo pecado. E dessa maneira a nossa relação com Deus será muito mais difícil, porque não temos o amor dentro de nós, mas temos um sentimento negativo que é do inimigo do Senhor, não é? Mas vejamos alguns ensinos também de Jesus enquanto a esta situação. Vamos a João 17. João 17, capítulo 20 a 23. João 17, 20 a 23. Então Jesus disse o seguinte: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então o pedido do Senhor é que nós sejamos um com Ele, um com o Pai e um entre todos. E é interessante que diz no versículo 23, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Ela White escreve também ela diz que a maior prova de que Deus enviou Jesus ao mundo é quando existe unidade e harmonia entre os membros da igreja, entre a família espiritual. Portanto, vejam que bonito que é. E então aqui também nos diz Jesus que a maior prova de que Deus o enviou ao mundo é realmente que haja harmonia entre os irmãos na igreja, entre os irmãos na família, entre os familiares. Essa é a maior prova que nós podemos ter quando nós vivemos em paz, em harmonia, quando nós somos pacíficos, quando não existe o ódio, o rancor, a amargura, o desejar fazer mal a outra pessoa dentro do nosso coração. Então aí nós estamos a provar ao mundo que afinal Deus enviou Jesus a este mundo. Porquê? Porque Jesus transformou o nosso coração. O nosso coração não poderia ter sido transformado se Jesus não tivesse vindo a este mundo. Então se nós mostramos um coração transformado, aí provamos, aí damos exemplo ao mundo. E o mundo quando nos olha, quando olha para nós, já não vê contendas, já não vê disputas, mas vê assim um coração transformado. E agora olharem para nós, desejam também ser como nós, porque veem que nós estamos no meio de lutas, de dificuldades, mas ainda assim estamos com um sorriso na cara, porque sabemos que temos um Salvador. E dessa maneira, eles desejam ser como nós. Agora, se nós atuarmos de outra maneira, se tivermos o nosso coração cheio de sentimentos negativos, quando olharem para nós, não vão ter o desejo de ser como nós, vão ter o desejo de se afastarem de nós. E dessa maneira nunca poderemos converter ninguém, nunca poderemos fazer parte do processo de salvação e não teremos utilidade nenhuma para o Senhor. Tiago 3, 13 e 18. Vamos ler também este texto de Tiago, capítulo 3. E vamos ler os versículos 13 e 18. Que diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, quem é sábio e entendido, que mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão e sabedoria. Esse é aquele que é sábio e entendido. Ele sabe que não vale a pena passar mais do que isto, não é? E então realmente o sábio é aquele que é manso. E embaixo diz-nos que é aquele também que exercita a paz. Muito interessante. E para terminarmos vamos ler Mateus 5, 23 e 24 também. Ora, Mateus 5... 23 e 24. Que diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Portanto, vemos que o desejo do Senhor é que haja sempre uma reconciliação. Se tu neste momento estás a atravessar algum momento de conflito com alguma pessoa que te seja querida, seja da tua família, seja da igreja, seja inclusivamente com um vizinho, com um amigo, ou inclusivamente com um inimigo, o desejo do Senhor é que possa haver paz no teu coração. E tu unicamente poderás alcançar a paz se tu vais pedir perdão. Tu podes ter inclusivamente razão, mas como filho de Deus, como filho de Cristo, tu tens a responsabilidade de buscar a reconciliação. E como tens essa responsabilidade de buscar a reconciliação, ainda que tenha razão, vai ao teu amigo, vai ao teu irmão e pede-lhe perdão. A pessoa vai ficar agradada contigo. Vai sacar esse ódio e rancor que possa ter dentro do seu coração também. E tu irás sentir-te muito melhor. Não sejamos motivo de riso e de vergonha para Deus. Não sejamos motivo pelo qual as pessoas do mundo olham para nós e desejam não querer ser filhos de Deus. Não sejamos motivo pelo qual pessoas não se convertem a Deus. Sejamos como Ló. Tenhamos um espírito pacificador
e busquemos a reconciliação. Ainda que muitas vezes isso seja motivo de perca para nós. Mas motivo de perca material nunca está acima de um motivo de ganho espiritual ou ganho de uma paz e de harmonia com alguém que tu tanto amas. Quero o Senhor abençoar-te grandemente. Amém. Vamos entoar um hino ao nosso Pai Celestial. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, pra sempre desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos neste momento pelo bom que és conosco, Senhor, e porque somos teus filhos, Pai, nos deste esse título tão lindo de sermos chamados teus filhos e queremos honrar esse nome, Senhor. Queremos honrar o nome também de sermos chamados cristãos. Ajuda-nos, Pai, a vivermos como Cristo. Por isso temos este nome. Ajuda-nos a ser pacificadores. Ajuda-nos, Senhor, a resolver os problemas. Ajuda-nos para que não entremos em disputas, mas que sejamos solucionadores, Senhor, destes problemas. Ajuda-nos a ter a capacidade, Senhor, de sermos mais elevados
Obra em nós através do Santo Espírito, Senhor. Transforma-nos, porque todos nós temos defeitos e necessitamos tanto de mudar, Senhor. O nosso coração está manchado pelo pecado, mas queremos, Senhor, que Tu possas criar em nós um novo coração. Retira de nós este coração de pedra, Senhor, e ajuda-nos para que possamos ter um coração semelhante ao Teu. Temos falhado muito contigo, Senhor, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Mas, ó Senhor, por favor, não olhes para os nossos defeitos, mas ajuda-nos a crescer, Pai. Queremos estar na Pátria Celestial, por isso lutamos e batalhamos todos os dias. E te rogamos que nos dê a Tua mão de amor e que nos ajudes, Pai, através do Santo Espírito, a demonstrarmos essas características tão bonitas que Tu demonstraste quando vieste aqui a este planeta para nos ensinar. Ajuda-nos para não sermos motivo de riso nem de vergonha para o mundo, mas que possamos ser testemunhos verdadeiros como Tu enviaste Jesus para nos salvar. Acompanha-nos, Senhor, e ajuda-nos a ser testemunhos vivos Teus e que a nossa conduta possa ser ideal, Senhor, para que as pessoas, através da nossa conduta, possam querer conhecer Jesus. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.